Uma adolescente de 16 anos que atropelou uma criança de 8 anos no último sábado lá na Xan do Pilar foi autuado pela polícia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora para que ela possa nos contar como é que tudo isso aconteceu. Mônica, foi um atropelamento acidental ou ele vinha fazendo manobras arriscadas e irresponsáveis na localidade? Exatamente isso, manobras arriscadas, irresponsáveis, muito perigosas. Era por volta das 15 para o meio-dia no último sábado, quando ele terminou fazendo essas manobras, né? Empinando a moto em uma das avenidas do município do Pilar, quando a criança, uma menina de 8 anos, atravessou a rua. A menina foi atravessar a rua correndo. Se ele tivesse vindo, né, com a moto da forma correta que deveria ser pilotada, talvez ele tivesse tempo, né, habilidade, agilidade para frear a moto, para desviar da menina. Mas como ele vinha empinando a moto, a gente consegue ver bem nas imagens, ele vinha empinando a moto, então não teve tempo, não teve reflexo, ele nem deve ter visto a menina no momento em que terminou pegando ela de cheio. Ela foi socorrida, foi encaminhada a uma unidade de saúde no município do Pilar, depois foi encaminhada para uma unidade de saúde aqui em Maceió, foi trazida para o HGE. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde da garota de apenas 8 anos, mas fica aí o alerta, porque é muito perigoso, né, você brincar com uma arma, porque a gente, quando pega um carro, quando pega uma moto, a gente assume a responsabilidade de qualquer coisa de ruim que possa acontecer, porque é praticamente uma arma, como a menina foi atropelada. Para entender, né, quais são as penalidades, o que é que pode acontecer com esse adolescente de 16 anos que foi autuado, né, com a crime análogo, foi autuado em flagrante, mas já foi liberado, para a gente entender, enfim, o que acontece com ele. Vou começar agora com o Tenente de Melo. Tenente, é um caso grave, né? É de muita responsabilidade um adolescente de 16 anos pegar um veículo e trafegar. Se ele estivesse trafegando da forma correta, já era errado. E ainda mais fazendo essas manobras, é mais errado ainda. Quais são as penalidades para esse caso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. A Polícia Militar teve o conhecimento desse fato aí. Inclusive, o menor, no dia, foi apreendido, levado à delegacia. E que a gente vinha conversando aqui, ele infringiu o artigo 244, inciso 3º, que é utilizar a motocicleta para fazer malabarismo e empinar. Ocorreu essa situação com a menor, ela está no HGE, a gente teve a informação. E a partir do momento que os pais, ele entrega ou permite que o menor utilize o veículo, ele também infringe o artigo 310 do CTB e pode ser responsabilizado por essa permissão do veículo. Quais são as penalidades? Existe detenção, é multa, o que é que acontece? Isso, tem a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a retenção do veículo e até a remoção, caso não apareça algum habilitado. Nessa situação, o veículo do menor foi conduzido até a delegacia para ser feito o procedimento. Ele foi encaminhado à central de flagrantes, todo o procedimento foi realizado, mas ele já foi liberado? A informação que a gente teve é que o pessoal do 8º Batalhão, no mesmo dia, fez a apreensão dele e o menor foi liberado após o procedimento. Os pais, no caso, que são o pai, né, o dono da moto, no caso, que é habilitado, ele pode perder essa habilitação? Após o processo, vai ser avaliado toda essa situação, se ele chegou a permitir, se entregou o bem. E aí, ele vai ter o direito dele de defesa, e aí o Detran, o diretor, vai decidir se suspende ou não a habilitação dele. Nesse caso, era um adolescente, mas muitas pessoas, adultos, habilitados, costumam, né, se utilizar dessa prática de empinar motos. Qual é o recado que o senhor passa para quem gosta de trafegar desse jeito tão perigoso? Isso, o BPRV e o BPTran vai intensificar essas operações, justamente nesse pessoal que continua utilizando o veículo para fazer manobra arriscada. E a partir do momento que a gente se deparar com essas situações, vai ser feito todo o procedimento que é cabível regido pelo CTB. Se ele fosse maior, se ele já fosse maior de 18 anos, o que aconteceria efetivamente com ele? Ele poderia ficar detido? Positivo. Lá na delegacia, o delegado iria enquadrar ele em algum crime de lesão corporal, mas as medidas administrativas serão feitas também.
Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Tenente de Melo do BPRV, do BPTran, e a gente continua acompanhando esse caso, né? Porque o estado de saúde da menina ainda não foi divulgado pelo HGE. A gente aguarda, né, para saber como é que ela está e aguarda também para saber o desenrolar dessa história, né? Se os pais serão responsabilizados, o que acontece. Mas o que a gente deixa aqui de alerta é que moto não foi feita para ser utilizada dessa forma, né? A gente tem que andar nas ruas com consciência, com segurança, dirigindo para a nossa segurança e para a segurança de quem está tanto em outro veículo quanto quem está a pé. Dessa vez, infelizmente, foi uma garota de 8 anos atingida por essa moto, mas poderia ter sido um idoso, poderia ter sido até um caso mais grave. A gente poderia agora estar relatando uma morte, algo mais grave, mais chocante para a sociedade. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica, é verdade. Que seja qualquer a atitude, primeiro, há duas irresponsabilidades. Primeiro, um menor guiando a motocicleta sem habilitação e, além de tudo, utilizando a motocicleta de forma terrivelmente, né, irresponsável, fazendo manobras, empinando a moto. E por muito pouco nós não estamos falando de uma tragédia. A garotinha correu, né, agora tem 8 anos, correu, poderia ter sido atropelado por um carro, por alguma outra motocicleta que passasse por ali, mas se ele tivesse guiando a motocicleta corretamente, ele poderia ter freado e ter evitado, mas infelizmente no momento que ele desce com a moto, ele já desce batendo nessa criança que rola e depois é socorrida urgentemente por um rapaz que passava no local vendo a situação complicada. Eu queria só fazer uma pergunta rapidamente para o Tenente de Melo. Ele logo em seguida, né, Mônica, ele acabou então saindo do local, fugindo do local. Logo depois ele se entregou, inclusive, até a polícia, né, talvez acompanhado do responsável, do pai ou de advogados e tal. Eu quero saber se isso atenua a situação que ele, até porque ele é menor, e quem é que vai responder? É o dono da motocicleta? Wilson, essa situação, ele foi apresentado à delegacia e o pai dele, na condição de maior, vai se responsabilizar pela situação.